O nosso objetivo nessa videoaula é mostrar que os lados opostos de um retângulo são congruentes. O que é o retângulo mesmo? Por definição, o retângulo é um quadrilátero convexo que tem os 4 ângulos internos com a mesma medida. E se a gente for trabalhar com essa ideia, nós vamos chegar à conclusão que essas medidas de cada um desses ângulos é de 90 graus, ou seja, são ângulos retos. Fato que está descrito aqui na figura por esses quadrados menores internamente que estão em cada um dos ângulos. Então, toda vez que você vê esse quadrado com um ponto no meio ou esse quadrado assim, que o software que fez assim, ele significa que o ângulo onde ele está posicionado tem a medida de 90 graus. E aqui embaixo, nessa outra figura, eu estou mostrando o mesmo retângulo, só que eu desenhei uma diagonal a mais, que é a diagonal BD. Essa figura aqui de baixo ela vai ajudar a entender o que nós vamos fazer para provar que os lados opostos desse retângulo são congruentes. Ou seja, que o BC tem a mesma medida que o AD e que o BA tem a mesma medida que o CD. Se você reparar bem, nós não especificamos nenhuma medida para nenhum desses lados do retângulo. Portanto, essa demonstração vai servir para todos os retângulos. Num primeiro momento, quando a gente desenha a diagonal BD, nós criamos 2 triângulos especiais, 2 triângulos que são triângulos retângulos, pois tem um ângulo medindo 90 graus, como vocês podem ver e eu estou indicando aqui com o cursor. Eu vou reposicionar esse triângulo ali em cima para vocês entenderem a constituição do retângulo a partir dos triângulos. Então nós temos aquele retângulo ABCD, formado pelo triângulo BCD e pelo triângulo DAB. Agora vamos prestar atenção nesses 2 triângulos. No triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto tem um nome especial, é chamado hipotenusa. E os 2 outros lados que ajudam a formar o ângulo reto, eles são chamados catetos. Então você repare que a hipotenusa do triângulo de cima ela coincide com a hipotenusa do triângulo de baixo, porque é a diagonal que eu desenhei lá do retângulo. Isso quer dizer que, se a gente considerar os triângulos separadamente, nós temos as 2 hipotenusas congruentes, ou seja, com a mesma medida. Por outro lado, se você parar um momento para pensar, o retângulo é um paralelogramo. Isso quer dizer que os lados opostos são paralelos. Sendo assim, nós podemos pensar que existem 2 retas que podem ser desenhadas sobre esses lados opostos. E ainda, a gente pode desenhar uma reta que é a reta suporte, ou seja, a reta que contém a diagonal. Essa reta suporte que contém a diagonal, ela é chamada transversal a essas 2 paralelas. Este ângulo aqui e este aqui de baixo são alternos internos e, portanto, têm a mesma medida. Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio para esse lado, que é o lado AB ou BA, e para o lado DC ou CD, tanto faz. Esses 2 lados são opostos em um retângulo, portanto, eles são paralelos, e essas 2 retas suportes serão paralelas. A gente ainda pode desenhar a reta que é suporte da diagonal e, portanto, ela é transversal às 2 paralelas. E com isso ela determina 2 ângulos alternos internos. E esses 2 ângulos alternos internos, que eu estou indicando aqui na figura, têm a mesma medida. Esse ângulo aqui é alterno interno desse e, portanto, eles têm a mesma medida. E eu vou marcar isso separadamente nos 2 triângulos. Vamos reunir as informações que nós conseguimos até agora nesse exercício. Esse ângulo aqui na cor azul, ele é congruente ao correspondente dele lá no outro triângulo de baixo. Ou seja, o ângulo DBC é congruente ao ângulo BDA. Por outro lado, a gente pode fazer a mesma consideração a respeito do ângulo denotado na cor verde. O ângulo DBA no triângulo de baixo
é congruente ao ângulo BDC no triângulo de cima. Quanto ao lado BD, ele é a diagonal do retângulo que coincide com as duas hipotenusas. Logo, a gente pode escrever que o lado BD de um triângulo, que é a hipotenusa, é congruente ao lado DB. Coincidem. Você note que nós temos dois ângulos e o lado entre esses dois ângulos, 2 a 2 congruentes. Isso quer dizer que, pelo caso ângulo lado ângulo, ou ALA, o triângulo DBC é congruente ao triângulo BDA. Isso significa que os lados correspondentes vão ter a mesma medida, mas qual que é o lado correspondente desse aqui de cima, que é o BC? Lá no outro triângulo, o lado correspondente é aquele que está entre o ângulo na cor azul e o ângulo reto, que é esse daqui, ou seja, o AD. Portanto, BC ele é congruente ao DA. E além disso, o AB tem um correspondente lá no outro triângulo. O AB no triângulo de baixo, ele é correspondente a quem ali no outro triângulo? Ele ajuda na formação do ângulo reto e do ângulo na cor verde. Lá no outro triângulo, o lado que está ajudando a formar o ângulo reto e o ângulo na cor verde é o CD. Portanto, eles são congruentes. Isso quer dizer, os lados opostos de um retângulo, eles têm a mesma medida. Eles são congruentes. Nós acabamos de provar o que nós queríamos, como queríamos demonstrar. E aí vai um exercício para você calcular o valor de x e de y e deixar aí nos comentários. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, venha participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Até a próxima!